Galera, nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre como a criminalidade conduz os homens à morte, e à morte certa e direta. Eu gostaria de citar como exemplo o meu próprio contexto de vida pessoal, em que muitos amigos meus, infelizmente, por se envolverem, por exemplo, com o tráfico de drogas, terem iniciado, com o vício nas drogas, como usuários de drogas e depois terem se inserido como traficantes, acabaram percorrendo um caminho certo e direto à morte. E não somente isso, muitos outros também se envolvendo com crimes e por aí vai. Por que eu digo isso e por que eu cito isso? Porque eu cresci num contexto social e num ambiente onde, infelizmente, muitos se deixaram encaminhar se encaminharam por esse percurso de vida, por um percurso de vida que não envolvia trabalho, honestidade, integridade, luta, esforço, honra, coragem, fé em Deus e confiança em Deus para trabalhar e trabalhar de maneira honesta e dedicada e esforçada. Preferiram seguir um caminho fácil, um caminho de retorno fácil, entre aspas, onde se tinha pouco esforço e se tinha alto retorno, mas também o risco disso tudo, muitos deles já colheram, infelizmente, e alguns outros ainda vão colher. Eu digo isso porque Provérbios é um livro que trata sobre isso, tanto nos primeiros capítulos quanto ao longo de todo o livro, o texto bíblico, e também a Bíblia dá diversos exemplos de homens que se envolveram com atitudes criminosas, com atitudes que feriam a palavra de Deus, feriam a lei de Deus, quebravam a lei de Deus, transgrediam a lei de Deus. E é interessante que Provérbios capítulo 11, versículo 19 diz o seguinte: quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. E também em outro texto de Provérbios é dito que há caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, interessantes, atraentes, mas no final eles dão em caminhos de morte. Que possamos viver de tal maneira que corramos para a vida, que possamos viver de acordo com a justiça de Deus, de acordo com a vontade de Deus, e não correr para a morte. Porque até mesmo, infelizmente, muitos homens que conhecem o Evangelho, que hoje caminham com o Senhor, têm se deixado levar por caminhos de crime, pelos caminhos de um criminoso, têm se deixado seduzir por propostas ímpias e malignas. Não se deixem seduzir pela criminalidade. E principalmente vocês pais, não deixem que seus filhos sejam seduzidos pelo mundo, sejam seduzidos por traficantes, criminosos e criminosas, a seguirem por esse caminho. E meditem em Provérbios capítulo 1, que logo de início, Provérbios já começa tratando sobre o temor ao Senhor e sobre o envolvimento de jovens na criminalidade. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.